Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Bom, gente, vamos retomar então a nossa leitura comentada do livro de A Crise da Razão Pura, de Hans Kelsen, e vamos agora estudar o capítulo 4, né? Capítulozão 4, porque está com numeral romano, que é justamente que ele fala sobre o aspecto estático do direito. E nele vamos ter o item 27 e a linha A. Subitem A, que fala 27, a sanção, e a letra A, as sanções do direito nacional e do direito internacional. Primeiramente, aqui o autor ele vai retomar, né, aquele conceito inicial do direito, que ele vai lembrar, na verdade, né, Hans Kelsen vai lembrar que se a gente conceber, né, o direito como sendo uma ordem formada de atos coercitivos e que, portanto, o direito acaba sendo esse conjunto, né, de prescrições coercitivas dentro de certas condições, e lembre-se que a gente falou no episódio passado sobre que a relação no direito não é de causalidade, mas sim de condição e consequência. Então a gente tem que entender, na verdade, que isso vai afetar alguns indivíduos, os indivíduos que se não atenderem, né, os comandos jurídicos, poderá ser contra eles utilizada a força física. Só que é preciso distinguir dois tipos de coerção que são aplicadas. Ele vai diferenciar os tipos de coerção de duas maneiras. Temos que lembrar, primeiro temos as sanções, que as sanções são reações do ordenamento jurídico diante de ações que são consideradas ilícitas, como, por exemplo, a prisão em decorrência do roubo. E temos aquelas coerções que não têm a característica de sanção, mas elas, na verdade, são colocadas sobre alguns indivíduos que podem significar um perigo público, como aqueles, por exemplo, que têm algum tipo de doença mental e que, por isso, às vezes, comete atos que causam perigo às pessoas, mas eles não têm a intenção de provocar esses atos. Por quê? Porque nem o seu conhecimento assim foi devidamente formado para formar tal tipo de intenção ou vontade. Também nesse campo aqui, nessa segunda modalidade de coerção sem ser sanção, também tem aquelas medidas que às vezes alguns estados adotam sobre certas pessoas com visões políticas diferentes, com convicções religiosas diferentes, que acabam não atendendo o interesse público. Então o direito acaba tendo esse tipo de ferramenta também. O autor aqui não faz um juízo de valor se isso é certo ou se é errado. Ele já falou outras vezes que isso não é correto, mas está falando mais sobre a questão aqui do mecanismo do funcionamento do direito. Saindo das coerções, indo para o campo das sanções, no sentido específico da palavra, então elas também são apresentadas de duas formas. De um lado temos as punições, no sentido específico, e também temos as execuções civis. No campo das chamadas punições, como ele fala sobre as punições, podem ser corporais, podem ser sob penas, sua perda de liberdade. Ele se aproxima, portanto, aqui do conceito de pena, no sentido penal da palavra, no sentido de punição sobre a pessoa. Também pode ser a perda de bens e por aí afora. Já também ele coloca como outro tipo de sanção a execução civil, que seriam as sanções civis, como, por exemplo, o pagamento de dívidas, a execução forçada do patrimônio. Também, na verdade, ela é considerada uma sanção. É outro tipo de sanção ao lado da própria punição. Está ligado ao campo mais do direito das obrigações, portanto. Então, a sanção civil ela consiste em se forçar a tomada de algo, de alguém, de um pedaço da sua propriedade ou de objeto de valor para entregar a outrem.
E nesse campo aqui da sanção, nós temos inclusive a parte de reparação de danos também. Só que ele já faz a diferença que, apesar de termos punições, no caso de penas que envolvem também perda de propriedade, no caso das sanções civis, que ele chama de execução civil, isso tem a ver, no caso, com a questão de reparação. Reparação material ou moral. Inclusive, ele fala de direito de danos morais aqui. Literalmente, ele fala aqui moral damage. Ambas as sanções, tanto a pena como também a execução civil, devem ser determinadas por uma autoridade, seja autoridade conforme o ordenamento jurídico, autoridade judicial ou uma autoridade administrativa que tenham que respeitar um certo procedimento para sua aplicação. E é interessante que Kelsen também ele já faz aqui uma distinção, um pouquinho mais adiante, em 3 tipos de ordem. A ordem criminal, né, a punição penal, que vem de cortes criminais, tribunais criminais. Também ele faz aqui sobre a punição administrativa, que vem de autoridades administrativas. E temos também as execuções civis, que ele fala que já nesse caso pode acontecer por tribunais ou juízes civis com competência civil ou então por autoridades administrativas. Interessante porque coisas que a gente às vezes acha que é novidade, ele já pensava nisso já um século atrás. Aí quando ele vai, só que isso tudo que ele falou foi dentro de ordenamento jurídico nacional, né, um ordenamento jurídico pátrio. Só que quando a gente pensa no direito internacional, a gente vai ter uma ordem diferente de sanções. Temos as retaliações e temos a própria guerra, na verdade, que elas não são definidas nem como punições e nem como uma execução civil, mas elas representam uma privação, no caso forçada, de valores, e essa violação, na verdade, ela acaba acontecendo sobre direitos que são de interesse que são protegidos. Então a gente tem que entender, na verdade, que dentro do campo do direito internacional positivo pode, na verdade, estar previsto algum tipo de retaliação ou guerra contra outro Estado com forma de evitar ou de reparar algum tipo de ato ou dano legal causado contra aquele Estado. Inclusive, ele vai falar que no campo do direito internacional, esse tipo de atitude de retaliação, ela acaba se assemelhando com a sanção civil, no sentido de ser uma retribuição, de ser uma reparação. Aí, numa outra linha, que ele chama assim, o delito ou aquilo que é errado não é a negação, mas a condição do direito. É o título aqui desse tópico B. Então, de acordo com a discussão anterior, ele lembra que a coerção ela é uma característica de uma sanção somente quando o ordenamento jurídico prevê isto como uma consequência de um ato ou de algum tipo de mal causado contra alguém. E ele, inclusive, na parte penal, ele vai aqui lembrar do princípio que nós também estudamos bastante no direito penal, que é nulo crime sine lege, nulla pena sine lege, que não há nenhum crime sem lei prévia, nem pena sem lei prévia também. E esse princípio é válido não apenas para direito penal, mas também para todos os delitos, não só aqueles punidos como sanção, mas apenas no sentido de uma consequência do próprio positivismo. E é que ele vai entrar numa questão sobre assim, se uma punição ela vai surgir a partir do direito positivo ou a partir de um entendimento de que isso na verdade é uma lesão a um direito natural, portanto. De modo geral aqui, nessas passagens, Kelsen ele vai explicando que é um pouco complicado você falar que algum tipo de fato é ilegal ou antijurídico em perspectiva com o direito natural, porque não existe, vamos dizer, uma clareza no direito, porque como não tem um direito positivo que na verdade traga esses parâmetros de forma clara, então é um pouco contraditório você falar que algo violou uma ordem que vem de um aspecto muitas vezes interpretado subjetivamente. E mais uma vez ele vai aqui discutindo um pouco mais acerca de
de como é que é difícil você definir valores que não sejam estabelecidos por um ordenamento jurídico, uma vez que tais valores, eles muitas vezes são baseados em ordens morais ou até religiosas, e isso vai variar de pessoa, melhor, de povo, de comunidade para comunidade. Que algumas comunidades, alguns atos são puníveis, outros não são puníveis. Agora ele inicia um novo capítulo, né, novo subtópico chamado 28, que é a obrigação legal, ou dever de obrigação legal, e a liability, que seria a responsabilidade. Então, não tem uma letra A chamada de obrigação legal e sanção. Ele já começa aqui afirmando neste item de que o comando que deve ser seguido, que deve obrigar o indivíduo, é aquele, na verdade, que está determinado pela ordem social e pela ordem jurídica. Porque somente a ordem jurídica e com as normas legais trazem com ela uma norma coercitiva para um comportamento contrário ao direito ou antijurídico. E ele traz aqui uma observação interessante que diz que, no caso, que a obrigação legal de se comportar de certa maneira e a norma legal que prescreve esse comportamento não são tão diferentes, porque a obrigação legal é a norma legal. Ele até faz aqui um jogo de palavras com as frases, que diz assim: o indivíduo está legalmente obrigado a se comportar de certo jeito. É uma frase que é igual a dizer assim: a norma legal determina um certo comportamento de um indivíduo. Por exemplo, ele vai citar inclusive exemplo aqui da questão dos danos, né, da reparação de danos, quando se fala da compensação por um dano que advém de um comando legal que é, na verdade, estabelecido. Que o juiz ele vai, no caso concreto, estabelecer qual é a quantia de dinheiro que vai ser aplicada para compensar aquele indivíduo pelo mal causado. Inclusive, uma coisa que muitas pessoas podem entender de Kelsen é achar assim, que por ele ser um positivista normativista, que na verdade ele diria que tudo deveria estar no comando legal, e não é verdade. Ele diz muito assim, que as autoridades jurídicas, né, elas na verdade elas têm poderes dados pela lei, e que por isso, mas tem uma discricionariedade embutida no seu comando. Nesse caso, inclusive, até lembrando que o juiz, que ele até inclusive fala em linhas anteriores, que o juiz, no caso concreto, vai criar uma norma individual. Quando a lei fala assim, vai ter que indenizar com uma certa soma em dinheiro. Essa soma em dinheiro ela é arbitrada pelo juiz. E ele reforça que o conceito de norma legal é algo determinado, que é fundamentalmente conectado com a ideia de uma sanção, ainda que seja aquela sanção civil. Então, aquela pessoa que cumpre as obrigações legais, ela está, consequentemente, evitando recair em ter que pagar as sanções. A próxima linha chama-se assim, obrigação legal e o dever. Né? O dever no sentido daquilo que deve ser feito. Ele aqui já começa falando que a ideia de dever ela está muito associada à ética de Kant, do conceito sobre um valor absoluto moral. Então, esse princípio que o ser humano deve sempre, no caso, cumprir a sua obrigações, o que isso pressupõe que uma obrigação legal possa existir para qualquer pessoa. Então, se isso for admitido, que uma única norma moral possa ser utilizada, no caso, isso tem um certo problema de aplicação, no caso, prática. Mas se a gente perceber que tem várias ordens morais diferentes, que trazem alguns comportamentos contraditórios, então ele diz aqui que acabaria tendo uma certa contradição, porque se cada ordem moral ela tem seus aspectos diferentes, então se uma ordem moral de uma certa comunidade aliviasse para o lado do indivíduo, então no caso, ainda que fosse ruim para a vítima, ele estaria exonerado. Por isso que a obrigação legal ela não pode ser uma obrigação ética, mas tem que ser obrigação positiva, porque aí vai ter um caráter coercitivo para todos que estão sujeitos a uma mesma ordem jurídica. Ele fala que o juiz está autorizado a aplicar a punição sob as condições, mas não precisa necessariamente impor essa condição, porque ele não está legalmente obrigado a fazer isto.
Então, dessa maneira, nós temos também o meu raciocínio que se dá com relação às normas permissivas também. Ele sempre volta a bater nessa tecla da questão de que as normas legais trazem uma obrigação legal, uma determinação, uma permissão ou uma autorização. E tudo isso, na verdade, é coberto pela palavra deve, no sentido de que se alguém deve se comportar de certa maneira, então significa que esse comportamento ele é assim estabelecido e com isso ele está obrigado a se comportar de uma certa conduta sob pena de sofrer uma coerção, e uma coerção na forma de uma sanção. Agora Kelsen ele vai aqui falar do conceito de responsabilidade, que no inglês é liability, mas também pode ser considerado como responsibility. Então, na verdade, essa responsabilidade está muito conectado, se não idêntico, né? A gente sabe que no direito civil não é bem assim, com o conceito legal de obrigação. Então, o indivíduo está legalmente obrigado a se comportar de certa maneira e o seu comportamento contrário vai ter um ato coercitivo. Mas esse ato coercitivo, ele precisa ser direcionado contra, no caso, aquele indivíduo que se comportou de forma errada, que é considerado um delinquente do ponto de vista civil, mas direcionado, no caso, contra outro indivíduo, na forma determinada pela ordem legal. Então, esse indivíduo, no caso, cuja sanção é direcionada, diz que está responsável ou legalmente responsável pelo delito. Nessa forma, então, ele se faz responsável por esse próprio delito, o que, na verdade, se diz que ele tem, portanto, a sua responsabilidade, em que a responsabilidade penal envolve a aplicação de uma pena, cumprir uma pena, e na responsabilidade civil envolve justamente a questão de uma execução civil. Então, diz assim, se A é obrigado a pagar a 1.000 dinheiros a B, então a ordem legal estipula que uma execução civil que é direcionada, na verdade, contra a sua propriedade. No caso ele assim não venha a pagar este valor. E isso vai ocorrer de duas formas. A primeira forma é que a propriedade, no caso do indivíduo, ela vai ser, no caso assim, vai ser diretamente afetada pelo seu comportamento, né? E segundo, que na verdade esse indivíduo ele vai ter que dispor de algum tipo de quantia para poder pagar aquele outro cuja responsabilidade assim veio a ocorrer. Ele também vai falar aqui numa linha D, que é a responsabilidade individual ou coletiva. Então, ele fala que a diferença entre a obrigação, que é o dever, e a responsabilidade se expressa linguisticamente também, porque a obrigação ela significa se comportar de certa maneira, e a pessoa, na verdade, não pode ser obrigado a se comportar de outra forma. Entretanto, alguém pode ser responsável por um ato seu, mas também responsável por ato de outrem também. Então, muitas vezes, ele vai aqui trabalhar sobre a responsabilidade por fato de terceiro, digamos assim. O exemplo que ele vai dar não vai ser do clássico exemplo do fiador, que a gente vê aqui no Brasil, mas vai ser o exemplo de uma responsabilidade de um grupo familiar, por exemplo, que um é obrigado, mas todo o grupo ele responde por aquele fato. Até em direito das obrigações a gente estuda também aquela coisa, né? Débito, que no caso seria a obrigação entre aspas, sem responsabilidade, que é a obrigação natural, inclusive o Kelsen falou disso em algum outro momento, e a responsabilidade desse débito, quando alguém é responsável por algo que não gerou, que não teve o fato gerador da própria obrigação. Inclusive ele chama aqui exemplo, ele fala até que no direito internacional isso também vai acontecer. Quando, por exemplo, assim, já está até agora nesse momento num conflito mundial aí, né, de Ucrânia, etc. E aí, então, o que vai acontecer? A Ucrânia está sendo a vítima, no caso. Então, se a Ucrânia integrasse a OTAN, então, nesse caso, os outros estados, né, teriam a obrigação de também
no caso teria o dever, né, desculpa, no sentido, vamos usar a terminologia correta de Kelsen, teria a responsabilidade de defender a Ucrânia, o que não pode acontecer por uma questão de obrigação nesse momento. Ele também diz que essa obrigação coletiva, essa responsabilidade coletiva, ela tem um caráter tanto quanto primitivo, né? Ele para por aqui nesse momento. Mas, na linha E, ele fala de responsabilidade baseada por uma falta ou por uma absoluta responsabilidade. Vamos ver o que ele fala aqui agora. Seria num sentido de obrigação pela prevenção de um risco, entende? Pela questão de você prevenir o mal. Então você é responsável por prevenir o mal. Seria, no caso, por omissão. E dá exemplos do médico que acaba não tendo o devido cuidado, sendo negligente, no caso, para poder então prevenir a morte de um paciente. Inclusive, a palavra negligência ele fala expressamente aqui. Ele fala uma frase mais ou menos assim: a responsabilidade baseada, no caso, nessa falta ou nessa omissão, ela é chamada de negligência. Não é bem assim, mas ele traduz dessa maneira. E aí no próximo item, chamado item F, que ele fala obrigação de reparação. Então, no caso, no caso aqui, ele fala que muitas vezes essa responsabilidade para poder reparar. Na verdade, ele fala o seguinte, desculpa. Ele fala que todos nós temos o dever de não lesionar deveres de outrem. E se a gente não infligir danos a outrem? E se, no caso, a gente, ainda que o direito não traga isto da forma muito tópica. Então, a gente tem esse dever geral de cautela para com outrem. Então, essa obrigação de reparar o dano de outrem, ela existe somente... Desculpa, ele fala assim, ela não existe somente se tiver previsto expressamente, mas também existe quando você trabalha com a ideia de violar um direito de outrem, ainda que não tenha tudo devidamente em tópicos assim colocado. E ele fala que a ordem legal, a ordem jurídica pode trazer a seguinte regra de direito: se o indivíduo, assim ele está dizendo, se o indivíduo causar um dano a outrem e não o reparar, então ele pode coercitivamente ter que, no caso, reparar o seu dano. Então esse campo aqui, ele fala que tem dois tipos de obrigações: a obrigação de não causar o dano, que é a obrigação principal, e a obrigação de reparar o dano causado, ilegalmente causado. Sinceramente, até comentei alguns colegas ontem, falei o seguinte, que a obra de Hans Kelter do Direito, eu li ela tem muito tempo atrás. Então, essa releitura que eu estou fazendo, ela traz um olhar mais maduro. Eu estou percebendo que ela é muito próxima de um livro de introdução ao estudo do direito, muitas vezes. E que até avança para outras vezes para outros departamentos jurídicos que a gente estuda direito civil, direito penal, aquela parte mais geral de ambos. E aí, então a gente vê que tem muitos conceitos, são conceitos inclusive da teoria geral do direito mesmo, assim, né? Isso é bem interessante. Ele também vai trazer aqui no item G, que é a responsabilidade coletiva versus a responsabilidade absoluta. Então, ele fala aqui, sim, se a sanção não é direcionada em relação a apenas um delinquente, um causador do dano, mas a toda uma coletividade, então a responsabilidade é considerada como absoluta, que é no sentido geral, né, erga omnes, digamos assim. É isso que a gente vê, basicamente, nos normas jurídicos, inclusive o nosso norma jurídico, ele é assim. Esse tópico, essa linha foi bem pequenininha, ele vai entrar agora no item chamado item 29, que já muda, acho que o entendimento aqui, que é a lei no sentido subjetivo da palavra, que é right and authorization, quer dizer, no caso, direitos subjetivos, vamos dizer assim. Então ele vai falar de subjetivos e obrigações. E ele inclusive utiliza a expressão direitos e deveres também, né? E que, na verdade, deveria falar deveres e direitos, com uma ênfase maior nos deveres. Ele de fato, ele entende que dever é mais importante. E que o direito subjetivo advém do direito objetivo, que é do ordenamento jurídico. Ele vai aqui passar algumas páginas fazendo algumas digressões sobre como a palavra direito ela pode ser usada de formas diferentes. Inclusive ele usa do direito francês, que é droit,
pode ser meu direito, o subjetivo, ou o direito, o objetivo, mas ele fala que no inglês, por exemplo, você tem right and law. Law é o direito objetivo, right é o direito subjetivo, pertencente a alguém. Sinceramente, estou passando aqui algumas páginas, fazendo uma leitura transversal, e eu não estou vendo nada assim de muito excepcional que envolva uma atenção nossa. Basicamente, ele está assim, explicando mesmo o conceito diferente de direito objetivo e direito subjetivo, e como isso se monta na chamada relação jurídica. Ele chama atenção aqui, por exemplo, que essa ideia de que o direito é um reflexo do dever é algo que não está errado, mas superficial. Então, ele prefere, na verdade, adotar um outro sentido de que esse direito subjetivo advém do ordenamento jurídico e não simplesmente de um dever de outro. Então, ele apenas muda um pouco esse vetor com relação a essa ideia que é utilizada, do parâmetro, né, da fonte do direito. Ele entra aqui um pouquinho no direito natural, quando ele fala, por exemplo, dos direitos inerentes ao ser humano, né, os direitos naturais, que são válidos independente de qualquer tipo de ordem jurídica, e que isso deveria, segundo essa doutrina, ocupar um papel maior. Mas ele chama a atenção que a função do direito positivo é determinar o estado das coisas, como é que esse direito deve ser devidamente garantido por uma ordem jurídica, porque somente no direito positivo é que você vai ter claramente a contrapartida, que são os deveres, que é a consequência da violação desse direito. E ele, inclusive, traz informação que eu acho que é relevante a gente trazer aqui, que essa visão é influenciada por representantes da escola da jurisprudência histórica, ou que teria inaugurado o direito positivo no século XIX e decisivamente influenciou o conceito de uma teoria geral do direito. E ele fala assim, por exemplo, que historicamente direitos, segundo essa escola, né, direitos subjetivos existem bem antes de um conhecimento de um direito legal estatal. Então, eles se baseiam, continua ele citando outros, né, na personalidade do indivíduo e no reconhecimento de que eles têm que atingir tem que proteger a pessoa e a sua propriedade. E que, na verdade, se for esse direito subjetivo baseado no direito objetivo em leis de um Estado, isso estaria errado. Bom, aí ele fala assim, se nós assumirmos o fato da existência de direitos naturais, se assumirmos que os direitos são rejeitados, na verdade, vou reformular, tá? Então ele fala o seguinte, se você considerar que os direitos subjetivos eles surgem antes de um Estado impor ordenamento jurídico, então a gente está com isso considerando que a obrigação legal, ela na verdade ela já existia antes, não precisa de uma obrigação legal vinda do Estado. Então ele apenas deixa aqui essa coisa no ar aqui. Bom, vamos agora começar um novo tópico chamado, inclusive o próprio Kelsen, ele coloca no título em latim, que é Jus ad rem e Jus ad persona, que quer dizer direito sobre a coisa ou direito sobre a pessoa. Então, influenciado pela jurisprudência romana, nós normalmente distinguimos, no caso, o direito sobre uma coisa do direito frente a alguma pessoa, que é o Jus ad persona, e o primeiro, Jus ad rem. Então, no caso da distinção, ela acaba sendo muitas vezes não compreendida, porque toda coisa, todo direito com a coisa também é um direito em relação a alguma pessoa. Então, para poder manter algum tipo de distinção, na verdade, temos que entender que o direito no tocante em relação a alguma coisa nessa classificação se refere ao direito de todas as pessoas, de modo geral, a tolerar os atos de pertencimento ou posse em relação a esta coisa, que nós falamos em português como sendo chamado direito erga omnes,
oponível erga omnes, que é o caso, por exemplo, do próprio direito de propriedade. E Kelsen também chama a atenção que essa distinção é extremamente importante para o tipo de direito chamado direito civil, ou civil law. E Kelsen também fala, na verdade, que esse tipo de paradigma ele é bem característico dos direitos de países capitalistas, porque nos países socialistas, no caso, eu também volto a falar que estou curioso de ler aquele livro de Kelsen sobre a teoria socialista do direito, que isso acabaria envolvendo uma exploração, né, que é uma coisa que não é vista de forma positiva pelo socialismo. Kelsen não chega a falar em direitos reais, mas quando ele fala em direito de propriedade, e nós sabemos que propriedade é o direito real por excelência, então aí faz sentido a distinção que ele vai falar com relação aos direitos pessoais, e citando como exemplo o próprio direito obrigacional, como sendo o jus ad persona. Kelsen, a partir de um certo momento aqui, ele começa a fazer algumas distinções que se aproximam muito daquela distinção que nós conhecemos sobre distinção de direitos reais e obrigacionais, que eu não vou ficar aqui lendo, porque, na verdade, isso é de manual de direito civil. Então, o próximo tópico passa a ser a letra C, que é o direito a uma proteção jurídica ou legal de um interesse, ou melhor, um direito à proteção de um interesse juridicamente protegido, digamos assim. Ele volta a trazer a questão da dualidade das características jurídicas, de um lado o direito de forma objetiva, né, como ordenamento jurídico, do outro como seu direito, o direito subjetivo. E por isso o interesse juridicamente protegido, ele envolve justamente, na verdade, o interesse, na opinião de Kelsen, sobre justamente o interesse que todos têm de que o direito, enquanto ordenamento jurídico, seja corretamente aplicado. Inclusive ele fala aqui de um direito de interesse individual ou até um interesse comunitário. Também quero deixar claro, gente, que eu estou fazendo aqui, aquilo que Hans Kelsen, na sua exposição, se aproxima dos manuais de introdução ao estudo do direito, eu estou pulando porque senão a gente perde tempo aqui e não entra no âmago daquilo que ele defende como ideia peculiar. Ele ainda vai falar do tópico aqui como o direito, aqui o direito com a palavra right, que é como direito como algo subjetivo. Ele fala como sendo um poder legal, que podemos dizer que é um poder jurídico. E esse poder jurídico, na verdade, ele está trabalhando aqui especificamente sobre a pretensão de ajuizamento de uma ação. Então é isso que ele fala. Inclusive ele faz aqui uma analogia no tocante a quando alguém deve um dinheiro a outrem. Então, no caso, não cumpre, essa pessoa pode ser forçada a cumprir mediante um processo judicial. Ele fala, inclusive, aqui especificamente lawsuit de processo judicial. Só que Kelsen, ele coloca o direito processual como sendo um direito chamado de adjetivo, porque, na verdade, seria um acessório desse direito material, que nele que estariam os próprios interesses individuais. Os direitos subjetivos, portanto. Ele também vai passar aqui a falar em algum momento sobre que essa ideia de pretensão, ela é bem típica aí não é mais civil law no sentido de família jurídica, no sentido de ramo do direito, né, do direito civil, direito privado, digamos assim. Ele fala que não tem muito sentido quando você fala isso em direito penal, porque direito penal, a lesão, ela envolve, no caso, toda a sociedade e não necessariamente um sujeito especificamente falando, porque ainda que tem uma vítima direta, isso também acaba violando toda a sociedade, por isso que permite que o poder público, ele fala isso aqui especificamente, possa agir de ofício. O que seria na nossa tradução, como sendo, nossa compreensão brasileira, como sendo aquela ação penal pública incondicionada, portanto. Um outro tópico é que ele coloca aqui como o direito como uma permissão positiva. Aí eu já não sei se é uma positiva aqui, porque tá positive permission, não sei se é positiva de algo oposto ao negativo, ou como sendo de positivado. Mas vamos ver o que ele coloca aqui. Não, na verdade ele está falando especificamente sobre a questão de uma autorização ou uma permissão que vem, inclusive, eu ia falar de direito administrativo, quando eu bato o olho aqui no livro, realmente no próprio direito administrativo.
Para a gente que é das famílias romanísticas de direito, é fácil compreender. Inclusive, Hans Kelsen é austríaco, então ele está mais próximo do entendimento das nossas famílias jurídicas do que outros autores que dialogam com ele, como Herbert Hart, Ronald Zilworth, que já vão ser de famílias common law. Então, no caso, ele fala, por exemplo, da questão da permissão ou das autorizações, das licenças que vêm do direito administrativo. Nada de extraordinário para a gente em termos de filosofia do direito. Aí ele vai falar de outro tópico chamado direitos políticos, que é mais relacionado não só à participação política, mas também à participação de se influenciar a própria criação de normas jurídicas. Ou seja, a questão da participação popular no sentido de se colaborar com a construção de leis. Já que Kelsen, lembremos que Kelsen ele é positivista, então, na verdade, ele sempre utiliza como um marco importante esses direitos que são, inclusive, advindos da própria Constituição. Eu também não estou enxergando aqui nesse momento, e nos últimos trechos que a gente tem aqui conversado, nada de muito diferente do que a gente já estuda nos manuais de diversos ramos do direito no Brasil, tendo como propósito identificar quais são as características peculiares de Hans Kelsen, portanto. Bom, aí saindo dessas alíneas, ele vai agora entrar num outro subcapítulo, que chama capacidade de agir, competência, conceito de órgão. E aí eu já tinha folheado essa parte e eu realmente, assim, não tinha identificado nada de muito extraordinário quando a gente estuda, por exemplo, direito administrativo. Então, já tem algum tempo já que a teoria pura do direito, ela está, na verdade, lembrando, vamos dizer assim, uma espécie de livro de teoria geral do direito, que acaba entrando em diversos ramos do direito e trazendo algumas características específicas sobre ele. Aqui mesmo eu estou aqui passando pela parte de competência, não tem na verdade nada diferente com relação ao que estuda o direito administrativo, direito processual, como poder conferido a alguém para executar algum tipo de ato. Então, ele inclusive chega aqui a definir o que seria um órgão, na verdade que acaba sendo uma personificação com relação a um conjunto de competências, o que também está muito alinhado com o próprio conceito de órgão do direito administrativo. Então, por enquanto, nada extraordinário também. Eu acho que o esforço de Hans Kelsen, eu estou passando aqui, gente, muitas e muitas páginas, porque e é claro que estou levando em consideração que o ouvinte, ele seja alguém que já tem um bom conhecimento do direito, se é bacharel em direito, se é uma pessoa adiantada no curso de direito, e não alguém que esteja começando o curso de direito. Porque, de fato, assim, nesse segundo terço do livro, segunda parte do livro, por exemplo, ele está muito assim trazendo conceitos que são muito examinados em diversos ramos do direito que a gente vê ao longo do curso de direito como um todo. Bom, me perdi um pouquinho aqui, mas na verdade ele começa agora a entrar toda uma explicação sobre capacidade civil e que também, mais uma vez, é algo que nós estudamos bastante no próprio direito civil também. Também eu aqui passei milhões de páginas aqui para falar justamente sobre como ele define pessoa física ou pessoa natural, de pessoa jurídica. E aí, eu não confirmei isso em pesquisas outras, mas eu estou entendendo que ele está sendo tão minucioso em trazer as definições, quase que assim, em caráter assim, muito didática, porque como de fato a obra dele porque hoje a obra de Kelsen, ela é um tanto quanto mal vista, porque entender que ela é muito baseada no positivismo exacerbado, como também algo que muitas pessoas não revisitam. Mas eu entendo que a obra teve uma importância no sentido de trazer, vamos dizer assim, talvez uma sistematização do que hoje nós estudamos por direito, e da forma que metodologicamente o direito se apresenta, se deve talvez, ou provavelmente, né, com a obra de Hans Kelsen. Porque, de fato, aqui até agora, nesse momento, está aparecendo um grande manual de introdução ao estudo do direito e de outros ramos do direito também, muitas vezes. Aqui eu já passei, inclusive, da metade do livro já, né? Então, tudo que ele fala aqui, basicamente, são exemplos e
e tudo mais, que são, não tem nada de filosofia, aqui é de realmente direito, teologia do direito mesmo. O que é também interessante pelo fato de que, já que ele falou lá atrás que ele se propunha a apresentar um direito que fosse comum a vários lugares e várias épocas, então mostra que ele conseguiu perceber que tudo isso que a gente estuda, que a gente acha que é muito peculiar do direito brasileiro, na verdade não é. Na verdade é muito comum a várias famílias jurídicas e vários ordenamentos jurídicos também. Pronto, tem uma afirmação aqui dele interessante, que ele fala que toda essa abordagem que foi feita, ela tem muito a ver com as colaborações da jurisprudência romana, e que, na verdade, é preciso fazer uma abordagem mais universalista e objetivista, que é o que se propõe na teoria pura do direito. Então aí vamos ver, na verdade, em teoria de facto, o direito se propõe a tratar do direito como sendo um organismo, né? Não no sentido metafísico, mas no sentido, na verdade, como sendo uma ordem político-jurídica. Então, com isso foi todo esse capítulo grande sobre o que ele chama de estática jurídica. Aí agora vamos entrar no item 5, no capítulo 5, macro capítulo 5, chamado de aspecto dinâmico do direito. Bom, agora aqui Hans Kelsen ele vai trabalhar um ponto interessante, que é a dinâmica jurídica. E ele fala do princípio dinâmico. No princípio dinâmico começam algumas ideias que a gente está familiarizado dele, que começam a ganhar corpo. Por exemplo, a ideia de uma hierarquia de normas, por exemplo, e que a validade ela acaba sendo buscada de acordo com uma estrutura hierárquica, em que tem uma norma superior e outras normas inferiores que buscam sua validade sobre normas superiores. Inclusive, ele perpassa aqui pela ideia voltada de uma... Ele deleta, né? Ele tenta eliminar qualquer tipo de digressão metafísica de uma norma superior cuja superioridade maior estaria num Deus, mas ele fala justamente que na análise abordagem dinâmica, então o pressuposto da norma básica contém a determinação de uma norma que cria o fato ou autorização com relação a como é que essa norma, como é que tudo vai ser de fato regulado. Aqui ele vai passar aqui um bom trecho falando sobre o que seria a norma hipotética fundamental. Ele inclusive tenta afastar qualquer tipo de digressão metafísica. Ele faz algum tipo de contraponto relacionado até com o direito natural, por exemplo, mas ele sempre defende muito o positivismo jurídico. Inclusive, quando ele trata sobre o aspecto do direito internacional, ele fala que, embora o direito internacional não tenha uma centralização normativa, você pode criar uma norma hipotética fundamental no sentido de ser aquilo que é comum de interesse de todos os estados. Então, ele tenta realmente, assim, nesse ponto, fica muito mais a cara do Hans Kelsen que a gente costuma saber a respeito dele, que ele tenta afastar qualquer tipo de digressão, vamos dizer assim, além do positivismo jurídico. O máximo que ele coloca no sentido daqueles vetores de formação daquele interesse comum. Tem um tópico agora que ele vai falar sobre a estrutura hierárquica da ordem legal. E aqui ele vai também trazer aspectos que talvez se aproxime mais da pirâmide dele. Ele coloca no topo da pirâmide a questão da própria Constituição. Ele fala que a peculiaridade do direito está em regular sua própria criação. E como ele já falou, inclusive em outras passagens do livro, e isso que acaba diferenciando, e por causa da característica dinâmica do direito, a norma é válida porque e na extensão que ela foi criada numa certa maneira e foi determinada por outra norma também. E aí então a gente consegue com isso verificar a busca da validade de uma norma em cima de outra norma, em que a norma básica ela vai ser a mais elevada, no sentido que ela é criada na conformidade com a ordem jurídica como um todo, em uma estrutura, no caso, hierárquica.
e sendo que a Constituição representa o nível mais alto do próprio direito positivo. Então ele fala também que a Constituição, aqui nesse momento, ele está se referindo como sendo no sentido material da palavra, como sendo o conjunto de normas positivas que regula a criação de outras normas gerais. Ele fala, inclusive, a Constituição pode ser, inclusive, criada pelo costume, não precisa ser necessariamente criada por um ato, vamos dizer assim, legislativo, que é chamada a Constituição, aquela distinção, Constituição escrita, não escrita, né? Senão ele acabaria não contemplando a própria Constituição inglesa, e não só ela, mas outras que são nessa linha, só que a inglesa ela é a mais famosa, e por isso que ele fala que a Constituição, no sentido material da palavra, como sendo aquelas normas que fundamentam a criação de outras normas, por assim dizer. Para tentar, né, trazer um caráter geral, né, ele tem um cuidado aqui de falar que abaixo da Constituição, que a Constituição pode ser por costume, você vai ter as normas gerais, que elas podem ser normas criadas por legislação ou também pelo costume. Então, com isso, ele acaba contemplando também a própria ordem do direito costumeiro também. Estou com destaque porque ele traz também o que deveria estar no conteúdo da Constituição, que são, por exemplo, entre eles os próprios direitos fundamentais, tem que estar no conteúdo da Constituição, porque ele prefere contemplar a Constituição no sentido material da palavra, e com isso, e todos aqueles deveres ser que vão, na verdade, fundamentar outras normas de caráter mais geral que vão vir abaixo dela. E também é importante dizer que quando ele fala, e lá atrás ele diferenciou um costume que não é jurídico no costume jurídico. E o costume jurídico, assim como o direito baseado em legislação, ambos são direitos positivos, se a Constituição assim determinar que isso possa ser utilizado como maneira de criar normas gerais. Diz, por exemplo, que uma característica, uma peculiaridade dos ordenamentos jurídicos baseados em costume é que você vai ter, na verdade, alguns órgãos comunitários, muitas vezes são até os próprios órgãos judiciários, que vão ser eles que vão perceber no costume comunitário, né, como é que as normas são, portanto, são criadas. É isto que nós vamos fazer aqui uma extensão, né, através, por exemplo, de um método talvez indutivo de perceber precedentes e todas essas ideias aqui. Ele não fala em princípios de uma maneira direta, mas a gente consegue perceber que seja algo nessa linha. E por isso que ele tem que realmente explicar os costumes, porque senão ele não consegue explicar, por exemplo, como é que se dá o direito internacional, por exemplo. E aqui ele traz algumas regras de interpretação da norma. Ele fala, por exemplo, da questão da regra de interpretação da lex posterior e derogate anterior, porque, na verdade, a lei posterior derroga a anterior, e ele fala que se aplica tanto no modelo do direito costumeiro quanto no modelo do direito estatutário, ou direito baseado em legislação. Cita aqui Savigny, que é um autor muito importante, que a gente estuda muito em direito das coisas, que fala que Savigny teria dito que o costume não é, na verdade, a identidade e não é a origem do próprio direito positivo. E com isso ele fala justamente que isso é bem uma característica do próprio direito romanístico, em que o direito não é criado nem pela legislação e nem pelo costume, mas sim pelo espírito popular, que é o Volksgeist. Então, aproxima da própria corrente sociológica francesa, né, La Salle, por exemplo, que diz que o direito é criado pela solidariedade social, que ele citando aqui Léon Duguay, por exemplo, de uma obra dele de 1901, por exemplo. Então ele faz, de acordo com as duas teorias, o direito ele é apenas declarado de forma assertiva pela legislação, pelo costume, e normalmente a sua validade pode ser reclamada porque é uma reprodução de um direito pré-existente. Claro que ele vai talvez se opor com relação a tudo isso, porque ele fala que isso é, na verdade, uma certa variação da teoria do direito natural. Fala que no direito positivo, o costume tem que ter a mesma função de um direito legislativo. Chama atenção que uma diferença funcional do direito, os pais de direito costumeiro por direito
no caso legislativo, né, de direito civil law, é justamente o fato de que no direito civil law o direito é criado por um órgão centralizado e no direito costumeiro por descentralizações de diversos órgãos que vão, vamos dizer, catando, né, coletando na comunidade a formação com relação a esse tipo de direito costumeiro. É aquela analogia, né, de você talvez trazer por uma indução ou uma dedução. Vamos colocar assim. Também critica quando se tenta reduzir o costume jurídico a um direito tácito, que não é tácito, na verdade, em algum momento, algum órgão, alguma corte declara aquele costume como sendo algo que deva ser cumprido. Nesse ponto aí acaba alinhando, embora formado de maneira difusa, com o próprio direito legislado também. Ele já vai entrar em outro aspecto, que é sobre lei material e lei formal. Ele fala porque é uma forma que ele tem de acomodar os chamados atos administrativos, que são as ordenanças, né, que é como, na verdade, os atos administrativos, os órgãos administrativos que ele definiu lá atrás, né, que eu pulei essa parte, mas é porque ele tem que definir para chegar aqui. Então, de alguma forma, eles têm que são leis materiais, mas não são leis formais, porque, na verdade, tem que se referir com relação à aplicação de alguns direitos da comunidade perante direitos individuais, no caso. Também fala que, da mesma maneira que você tem uma ordem hierárquica entre uma norma geral e a Constituição, também tem uma ordem hierárquica entre no caso, os órgãos administrativos e a própria lei, que estaria abaixo, no caso dessas normas gerais, essas normas legais. Chama atenção de que no direito criminal a discricionariedade judiciária ela é mais restritiva por conta, na verdade, do que comparando, por exemplo, com o direito administrativo, que a discricionariedade já vai ser mais elevada, portanto. Tô achando incrível porque chegou num tópico agora chamado assim, The Source of Law, que quem entende um pouquinho de inglês sabe que quer dizer que é fonte do direito. Então ele vai falar o que é fonte do direito em termos expressivos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que diferencie muito do que a gente já estuda, né, lá na introdução ao estudo do direito. Gente, eu passei aqui milhões de páginas, tá? Já passei desse tópico da fonte do direito, já passei no tópico de jurisdição. Basicamente, ele está falando de coisas que lembram muito, na verdade, que a gente já estuda já no direito. Ele fala a questão da vinculação da própria jurisdição com relação às normas que tem que ser aplicadas ou quando previstas, que análise do caso concreto. Sinceramente, assim, ele passou muitas páginas aqui explicando um mecanismo que a gente sabe muito bem da própria aplicação prática do direito. Então a gente vê como de fato o Kelsen está dentro da gente, assim, do dia a dia. Tem um subtópicozinho aqui chamado das lacunas do direito, que na verdade eu quero saber como é que ele vai, na verdade, assim, solucionar ou ele vai opinar com relação a essa ideia. Ele dá um exemplo aqui de uma regra do Código Civil suíço, que diz que a lei é aplicável a todos os problemas legais. Por isso contém uma regra explícita ou de interpretação. Se não tiver a prescrição estiver contida, o juiz pode decidir de acordo com os costumes e se ainda assim não estiver ocorrendo, também por outras fontes também subsidiárias. É aquela velha ideia da Lindbe, né, da antiga LCC, da Lindbe, que fala sobre as lacunas do direito e a forma de integração do próprio direito também. Quero destacar que é em Hans Kelsen que ele traz a previsão também das lacunas legais e lacunas jurídicas. Ele fala que a lacuna jurídica não pode existir. Lacuna legal pode existir porque vem de algum tipo de falha na técnica legislativa. Muitas vezes quando o legislador não prevê uma solução para um certo caso concreto. Vai falar a primeira vez aqui na palavra precedente. Que a característica dos precedentes vai surgir, vou tentar ler mais ou menos o que ele bota aqui, quando a norma individual criada pela decisão judicial é pré-determinada por uma norma geral, se a norma geral é baseada em lei ou baseada em costume. Uma distinção que diz que ou esse precedente é determinado por uma norma estatutária ou costumeira, ou ela é permitida quando se necessita interpretar a norma de diversas formas. Ele fala que quando, por exemplo, um precedente autorizado por ordenamento jurídico, então ele cria uma nova lei.
Numa comparação, seria mais ou menos como são as súmulas vinculantes, por exemplo, no nosso direito, ou ainda os precedentes obrigatórios. Quando, na verdade, a gente trabalha com a ideia de uma opção da corte, no judiciário, sobre um caminho interpretativo a ser usado, então, nesse caso, a decisão assume a característica de uma norma geral. Então, ele diferencia uma nova lei, que seria tipo essa súmula vinculante, de uma norma geral, que assim é utilizado. De qualquer jeito, é preciso que em ambos os casos o ordenamento jurídico autorize o funcionamento do judiciário para operar dessa forma. Fala de precedentes que podem se aplicar naquela mesma corte, ou se o ordenamento jurídico permitir que aquele precedente possa se aplicar daquela corte sobre outras cortes também, a alcançar o que eles chamam de judicatura uniforme. Me chama a atenção assim que nenhum caso é idêntico ao outro, mas todos são apreciados de forma por semelhanças, por similaridades. Então ele fala que a similaridade de dois casos consiste, no caso, somente no que ele corresponde a um relação ao outro sobre certos pontos, que são dois conjuntos de fatos que constituem, por exemplo, não pode ser iguais em todos os pontos, mas somente nos pontos essenciais. E a questão é saber quais pontos são considerados semelhantes e quais são os pontos considerados essenciais para determinar a formação de uma norma geral. Chama a atenção de que esse funcionamento de precedentes só pode ocorrer se somente se o ordenamento jurídico der essa função para as cortes, de aplicação de acordo com sua própria discricionariedade dentro de certas circunstâncias também. E que os precedentes também não podem violar normas positivas. Não podem ser normas que venham se opor àquelas normas gerais, sejam elas, no caso, costumeiras, sejam elas, na verdade, legislativas. Aqui já é um pouco peculiar a afirmação dele, porque aqui já entra por um caminho que diferencia do que nós no Brasil nós costumamos hoje entender. A gente fala, por exemplo, no ativismo judicial brasileiro que pode o juiz criar novas normas, às vezes até julgar um pouco contra a lei, muitas vezes com base em princípios. Aí talvez comece a diferenciar os autores pós-positivistas, como o do Orken e outros tantos. Só que um sistema que permite essa discricionariedade tem uma desvantagem. Ele falou que um sistema que não permite essa discricionariedade tem a desvantagem de falhar em flexibilidade, mas tem uma vantagem de trazer uma maior segurança jurídica. Então ele fala que as duas modalidades são possíveis. Ele vai trazer dos princípios agora, fala de principle, para poder vincular decisões nos casos concretos que são formados, né? Então também pode ser aplicado também não só a órgãos judiciais, mas também a autoridades administrativas também. Então ele também defende a ideia de nada que ele defende, mas ele identifica que existem precedentes administrativos, que também a gente entende isso pela própria LINDB também. Começa aqui vamos fazer várias digressões sobre o que seria uma formulação justa e injusta, que tem a ver com a própria flexibilidade ou não dos próprios órgãos julgadores em si. Inclusive ele chega a falar assim, do ponto de vista de uma justiça ideal, possível apenas em valores relativos. A diferença entre o sistema de jurisdição livre e um sistema de jurisdição determinada por um estatuto ou pelo costumeiro é que no lugar de uma norma geral do direito positivo, teria a possibilidade, no sistema livre, do juiz julgar sempre equidade. O que ele fala que é muito perigoso, porque isso acaba gerando certas condições de justiça que podem ser muito discrepantes de um caso para outro. Ele criticar diversas vezes esse sistema de pura equidade. Ele fala, inclusive, na época dele, né, que ele fala aqui da recentemente descoberta filosofia existencialista, que na verdade traria conceitos muito abstratos, e que de modo geral as normas têm que ser vividas, e que esses casos deveriam ser apreciados, vamos dizer, não de fora para dentro, de cima para baixo, mas do caso em si. Então, a norma justa, ela seria, na verdade, lastreada numa realidade social.
E ele fala assim que essa filosofia existencialista seria meramente uma variação da doutrina do direito natural e acaba confundindo, tirando o dever ser e passando a ser o ser. Fala que em sistemas como esses assim, o que vai acontecer é que vão conviver normas gerais, mas teriam autorizações específicas para se criar normas, no caso concreto, que seria de equidade. A gente tem isso no direito brasileiro com relação à equidade, que ela só aparece quando prevista na legislação. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele fala que o juiz pode julgar de acordo com a equidade. As legislações especiais falam que o juiz pode julgar de acordo com a equidade. Na parte de contrato do direito civil, que fala sobre contratos de prestação de serviços, diz que se não souber o valor, que o juiz pode aplicar o valor da prestação de serviços compatível com a realidade local. Então ele fala que tem esse tipo de possibilidade de você ter certas janelas de aplicação da equidade. Uma coisa que a gente costuma confundir muito, que é justamente o aspecto de que a gente costuma achar que no direito costumeiro é nele que tem os precedentes, no direito legislativo não tem. Isso gerou muito desconforto quando o Brasil adotou, de 2004 para cá, mais fortemente a ideia de precedentes vinculantes. Porque ele falou que não são ideias, não são separadas, mas que, evidentemente, no sistema de direito costumeiro, a ideia do precedente ganha muito mais frequência do que no direito legislativo, já que você tem uma criação centralizada jurídica assim. E finaliza essas distinções dizendo o seguinte, que na verdade a grande diferença do direito legal para o direito legislado, né, direito da formação legislada para o direito baseado em costumes, é que no direito baseado em costumes a decisão judicial teria a última palavra. E ele falou assim, vai discutir isso depois. Tô curioso para saber o que ele vai falar sobre isso. Quero terminar este capítulo falando sobre, basicamente, assim, sobre alguns conceitos que a gente também volta a ser do pouco do que a gente estuda no direito. Sobre nulidade, anulabilidade, a gente não vi nada extraordinário sobre isso. Ele fala sobre inconstitucionalidade também, que também na mesma dinâmica que a gente conhece do próprio direito constitucional. Então, assim, gente, aquilo que realmente não for algo específico do pensamento dele, eu tô pulando. Até para a leitura não ficar muito cansativa, até porque se a pessoa conhece e resolve ler Kelsey como sendo um livro de teologia do direito, nessas partes assim, não vê nada, não estranha nada que possa ocorrer. O próximo capítulo, ele é o capítulo 6, que fala sobre lei e Estado. Mais uma vez, vem outra frustração minha, porque em todas as páginas que Hans Kelsen fala de lei e Estado, não tem absolutamente nada de novidade no tocante ao que nós entendemos por teologia do Estado, a função do Estado com relação à divisão de poderes, divisão em regiões, forma de Estado, como também garantias que o Estado deve trazer para as pessoas, porque assim, está muito parecido com o que a gente estuda dos direitos contemporâneos voltados para o direito constitucional e por aí afora. E algo talvez venha acontecer com relação ao capítulo 7, que é chamado de Estado e Direito Internacional, que eu acho que é o último capítulo dele, porque ele fala que o direito internacional, na verdade, na sua essência, ela acaba advindo muitas vezes de um relacionamento com o próprio direito natural, muitas vezes por sentimentos comuns com relação ao direito, mas a diferença, na verdade, do direito internacional no caráter das violações, que muitas vezes são respondidas como atos como sendo de guerra, o chamado delito internacional, portanto. Inclusive ele chama aqui, em algum momento, o direito internacional como sendo muito próximo de uma ordem primitiva do direito. Inclusive isso, eu até assim, dando aula de direito internacional e sem ter na memória muito claramente algumas considerações como sendo de Hans Kelsen, a gente pode concluir isso como sendo quase que um direito comunitário que lembra um direito primitivo e com base nos interesses que são comuns a todos, que é justamente evitar a autodestruição e promover a paz, portanto. Tem outros itens aqui, fala sobre o caráter dos indivíduos serem, no caso, sujeitos de direito internacional,
ou ainda de apenas os estados serem os obrigados na esfera internacional. Talvez ele utilize aqui um pouco, pela época que ele escreveu a Teoria do Direito, como sendo aquela ideia clássica que somente os estados são sujeitos de direito. Então, na verdade, ele acaba dizendo que os indivíduos são sujeitos indiretos, porque, querendo ou não, tem que ser protegidos, no caso, por meio dos estados, né? Então, a obrigação não é diretamente, porque os sujeitos de direito internacional, para Kelsen, estão baseados justamente nos estados. Hoje a gente entende algo um pouco diferente, mas é uma visão clássica sobre toda essa ideia aqui. Vai entrar algum momento sobre uma ideia dualista, sobre a ordem internacional e a ordem interna. Inclusive, na verdade, ele fala que este conflito não é de normas, mas na verdade envolve uma questão de adesão ao direito internacional. Eu não concordo muito com isso que ele está trazendo, porque a gente já evoluiu sobre a ideia de direitos humanos. Eu também lembrando que quero escrever essa obra após a própria criação da ONU. Então, talvez ele tenha considerado essa ideia aqui. Mas só que os países até hoje têm um certo... apesar de vermos hoje na realidade direitos humanos que tem que ser respeitada, a gente percebe muito bem, até por fatos contemporâneos, né, de que uma intervenção sobre outro Estado é muito evitada e se usa muita diplomacia sobre isso. Ele fala dessa dualidade, fala dos sistemas de normas que vão existir. A gente já estou em 91% do livro já, entendeu? Mas ele fala, por exemplo, a construção monista, ela é inevitável. É inevitável. Aqui tem um tópico que ele fala sobre isso, que seria o reconhecimento de... Mas claro que ele vai falar isso, porque se ele está falando de teoria do direito, então, obviamente que ele fala em algum momento vai haver uma construção de ordem monista na qual a soberania não seria o máximo do real poder, na verdade. Ele também fala do grande problema da efetividade das normas internacionais, que para serem mais efetivas tinha que haver uma inter-relação maior com relação a elas com o direito interno de cada Estado. Fala de duas possibilidades de inter-relação, em que dois tipos de ordem monistas, nas quais a monista que é aquelas em que o direito internacional e o direito interno eles se entrelaçam, em que numa o direito internacional se sobrepõe ao nacional e na outra é o contrário, o nacional sobrepõe ao internacional. Ainda aqui na parte do livro, já no finalzinho já praticamente, que a teoria pura do direito acaba abrindo uma estrada em favor de uma construção de um direito, vamos dizer assim, global. E agora temos o último capítulo, que é sobre a interpretação jurídica. Ele começa logo falando que tem uma falha, que ele fala que a natureza da interpretação, primeiramente, ela diz que o direito deve ser interpretado, e aqui talvez entre num ponto que seja interessante para a gente. E nós temos assim dois tipos de interpretação: a interpretação do direito pela aplicação do órgão, e a interpretação do direito pelo indivíduo através da ciência do direito. Então a gente tem que considerar também a interpretação com relação, então tem a aplicação, vamos dizer assim, primeiro ele fala quais são as diferenças. A aplicação do direito, digamos assim, oficial, que é dada pelo órgão judicial, pelo órgão de aplicação, não judicial necessariamente, mas órgão de aplicação, e nós temos a interpretação pelo cientista do direito. Então ele fala sobre, primeiramente, ele traz aqui a relação com caráter indefinido do ato de aplicação do direito. Essa indeterminação de se regular tudo, muitas vezes pode ser intencional do próprio legislador, justamente para dar uma certa margem de discricionariedade para o caso concreto, do legislador, né, para o aplicador do direito, no caso concreto. Só que muitas vezes essa interpretação discricionária pode não ter sido intencional da parte do legislador. Então, isso também representa outro desafio. Diz, por exemplo, que o direito para ser aplicado é como se fosse uma moldura. Então, ele diz que essa aplicação ela tem que seguir algumas características. Primeiro, que um ou outro
ter que se analisar um ou outro significado da norma, ter que se analisar também a intenção da autoridade que criou a norma, também que se analisar, na verdade, a expressão em que a expressão utilizada pela autoridade, também tem que se perceber as contradições da norma e como é que o caso concreto vai se comportar diante de tudo isso que foi dito no caso acima. Inclusive, ele fala que a interpretação do estatuto de uma lei, portanto, positivada, ela não precisa simplesmente ir para só um tipo de decisão, mas pode variar de acordo com o caso concreto. Tem um ponto interessante, ele fala que a jurisprudência tradicional, entretanto, ela espera, no caso, ela ter tirado da interpretação não apenas o aspecto da moldura, mas também, vamos dizer, o atingimento, vamos dizer assim, a compreensão de outra tarefa, que é algo que seria a sua função principal, que a interpretação é para desenvolver um método que torne possível corretamente preencher certas circunstâncias da moldura. Então, a teoria tradicional acreditaria, na verdade, que o estatuto, aplicado no caso concreto, poderia apenas supor uma única decisão. E que, na verdade, esse tipo de procedimento quase que automatizado seria apenas uma questão de aplicação da norma que está ali pronta. Só que, na verdade, utilizar outros métodos de interpretação. Inclusive, ele vai aqui trazer uma coisa que a gente vai achar que somente outros que falam isso em termos exclusivos, mas não, ele fala do peso da interpretação no tocante ao peso dos interesses, ou sopesamento de interesses. Weighting of interests, como ele bota aqui. Então, somente pela necessidade de interpretação de resultados, a gente pode amoldar os fatos à própria norma. Aqui não sei se é o último, mas um dos últimos itens, que é sobre o seguinte: interpretação como um ato de cognição ou de vontade. Ele traz aqui uma premissa, que é a seguinte: ele diz que a interpretação pelo órgão de aplicação do direito é sempre considerada ela autêntica porque ela cria o direito. Então, nós falamos de interpretação autêntica, apenas a interpretação ela assume, no caso, a forma de... Também diz que muitas vezes isso é um aspecto combinado entre um conhecimento da norma, um ato de cognição, ou uma vontade da norma, que muitas vezes vem por palavras que às vezes fazem fluir algum tipo de aspecto moral da sociedade, como talvez assim, moral e bons costumes, boa fé e outros tantos também. Eu não sei se ele fala essas expressões, mas como se fossem essas expressões. Então, quando os julgadores usam dessas ferramentas para poder dar o seu julgamento final, essas normas elas são válidas porque foram dadas por cortes, que são órgãos aplicadores do direito. E essas cortes aplicadores de direito que geram interpretação autêntica vai se diferenciar daqueles outros, os cientistas do direito, que muitas vezes não têm interpretação autêntica, mas porque não criam a lei, não criam o direito. Fala que a interpretação científica, ela traz vários caminhos, a não ser apenas um único caminho, que foi aquele dado pela chamada interpretação autêntica do direito. Ele termina o livro dele falando que é importante que haja também interpretação científica para mostrar justamente aos órgãos de interpretação autêntica que há vários caminhos para se influenciar e aí gerar uma interpretação do direito de forma mais efetiva e mais comum e mais adequada para a sociedade. Pessoal, minhas considerações finais agora são as seguintes. Primeira coisa, eu já desconfiava que existe muita fake news sobre Hans Kelsen. Até porque Hans Kelsen é o livro, vamos dizer assim, é um dos primeiros livros que tomamos conhecimento quando a gente começa a estudar o curso de Direito. E Hans Kelsen, normalmente, ele é tratado como um livro, vamos dizer assim, ultrapassado, superado e tal, mas que a sua estrutura, ela permeou, na verdade, toda a nossa formação jurídica e todo o sistema do direito, como ele funciona. E, de fato, as duas situações, elas são, em certa parte, de verdade.
A primeira, na verdade, nós percebemos é que, de fato, assim, quando eu comecei a ganhar mais velocidade aqui na leitura, é porque eu vi que, na verdade, muita coisa que para nós que já estudamos o direito há muito tempo e vimos aplicando uma coisa e tal, é óbvia, talvez para ele não fosse tão óbvia pelas diversas multiplicidade de aplicação do direito, como ele me citou, da questão do direito francês, que tinha alguns aspectos sociológicos, até o próprio direito alemão mesmo, ele falou assim algumas críticas sobre isso. Mas assim, Hans Kelsen, quando ele fala que está superado, eu já discordo um pouco, viu? Porque eu vejo muito da aplicação dele, inclusive tinha alguns equívocos que a gente tem, na verdade, achando que certas questões que são chamadas de pós-positivistas, na verdade, não são de Hans Kelsen. A gente costuma, às vezes, até reduzir Hans Kelsen a quase uma escola de exegese jurídica, de um método automático, e ele falou que não, ele traz aqui a ideia de precedente, traz aqui a ideia de uma série de questões. O que a gente percebe muito bem é que Hans Kelsen ele explicou muito a questão da segurança jurídica e do caráter coercitivo do direito. Embora ele abra a possibilidade para que você possa influenciar a interpretação chamada autêntica dada pelos órgãos judiciários. Ele não deposita apenas no modelo legislativo das soluções jurídicas. Ele fala, inclusive, bastante do tipo de costume que cria o direito. Mas ele fala, inclusive, sobre que o papel da ciência do direito é de influenciar esses julgadores para tentar dar uma interpretação autêntica e mais adequada à comunidade. Então, é uma obra que eu acho que merece ser revisitada com carinho. E aí, é isso. Gostei muito de revisitar Kelsen. E a gente vai depois falar de outro livro que provavelmente será O Conceito de Direito para Herbert Hart. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.